A inquietação sagrada que precede a prosperidade, a inquietação sagrada que precede a prosperidade. Se inscreva agora no canal, porque todos os dias você está deixando sinais passarem despercebidos. Você não percebe, mas Deus e o universo estão tentando falar com você, mover você, preparar você, transformar você. Existe um processo silencioso, quase invisível, que antecede toda a prosperidade real, toda virada de vida, toda manifestação financeira. Napoleon Hill chamava isso de movimento interior pré-riqueza. A Bíblia chama de espírito inquieto, e talvez você esteja exatamente nele agora. Imagine o seguinte: você acorda um dia e sente uma agitação diferente dentro do peito. Nada aconteceu de concreto, mas algo mexe por dentro. Uma sensação estranha, quase desconfortável, como se você estivesse sendo empurrado para um próximo nível sem saber qual é. Você tenta continuar sua rotina, mas há uma voz dizendo que aquilo já não serve mais. Pessoas começam a se afastar, projetos parecem estacionar, planos antigos começam a perder o brilho. E sem entender, você começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? É aqui que a maioria desiste. Mas é aqui que os escolhidos despertam. Porque antes da prosperidade vir para a sua vida, ela vem para a sua mente. Ela primeiro reorganiza a sua vibração, depois reorganiza a sua identidade e, por último, reorganiza a sua realidade. Por isso, Napoleon Hill dizia que toda transformação financeira nasce de uma inquietação espiritual. É como se Deus estivesse anunciando que você não pode mais permanecer onde está. E quando Deus decide que você não vai ficar no mesmo lugar, nada consegue te manter lá. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma impaciência sem motivo, um incômodo no ambiente, uma vontade de mudar tudo, uma sensação de que você está grande demais para a vida que está vivendo. Esse é o anúncio, esse é o marco zero. Esse é o sinal sagrado. Não é ansiedade comum, não é estresse, não é confusão. É movimento divino. É a mão invisível guiando você para fora de uma fase e empurrando para dentro de uma nova. E o mais impressionante é que essa inquietação não aparece quando tudo vai mal. Ela aparece quando você está quase acostumado. É como se o céu dissesse: pare de aceitar migalhas. Você nasceu para a abundância. Romanos 12:2 deixa claro: a transformação começa pela renovação da mente, e a renovação sempre começa quando você já não se encaixa mais no molde antigo. A inquietação é o sintoma de que sua vibração está mudando, e quando sua vibração muda, sua prosperidade precisa mudar também. Napoleon Hill explica que a maioria confunde esse momento com fracasso, quando, na verdade, são ajustes de rota, porque antes de Deus te prosperar, Ele te prepara. E a preparação, na maioria das vezes, se parece com desconforto. Você sente portas se fechando, quando, na verdade, Deus está te tirando dos lugares errados. Você sente pessoas indo embora, quando, na verdade, Deus está abrindo espaço para relacionamentos alinhados com a sua futura prosperidade. Você sente oportunidades pararem, quando, na verdade, Deus está dizendo: esse caminho não te leva mais para onde você vai. Se você está vivendo um período de inquietação, saiba, você não está sendo punido, você está sendo movido. Essa é a fase onde tudo parece parado, mas espiritualmente tudo está se reorganizando. É a fase onde você deixa de tolerar o que te mantinha pequeno, onde sua alma começa a pedir mais, antes que sua vida entregue mais. Onde o Espírito Santo começa a limpar medos, dúvidas, crenças e memórias que já não combinam com o seu próximo nível. E talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Uma vontade de começar algo novo sem saber o quê. Uma energia agitadora, como se estivesse prestes a acontecer algo grande. Mestre, isso é o aviso. Toda grande prosperidade vem precedida por uma inquietação sagrada,
porque é impossível entrar na abundância com a mentalidade limitada da escassez. Deus primeiro mexe dentro, depois mexe fora. Primeiro, ele toca sua vibração. Depois, ele muda seu cenário. E deixa eu te perguntar algo, já para engajar você no coração do vídeo. Você já sentiu essa estranha sensação de estar sendo empurrado para algo maior sem saber explicar? Comenta aí, porque sua resposta pode ajudar alguém a perceber que não está sozinho. A verdade é que pessoas prósperas não chegam lá por acaso. Elas chegam porque respondem à inquietação. Elas entendem que quando a alma reclama é porque o futuro está chamando. Elas reconhecem que prosperidade não começa com dinheiro, mas com coragem para romper o que já não faz sentido. E quando você aceita esse chamado, quando você honra essa sensação interna, você ativa sua frequência de crescimento e Deus abre caminhos que antes pareciam impossíveis. Por isso, fique comigo até o final. O que vou revelar aqui é exatamente o que Napoleon Hill descobriu entrevistando mais de 500 milionários da época. É o que está escondido nos bastidores espirituais da prosperidade. E é o que explica por que antes da sua vida subir, você sente ela tremer. Agora que você entendeu a base, vamos entrar na primeira parte da transformação. O sinal invisível que só as pessoas escolhidas conseguem sentir. O sinal invisível que só as pessoas escolhidas conseguem sentir. Existe um momento na vida em que Deus começa a mexer nas estruturas internas antes de permitir que você toque a prosperidade externa. É um movimento tão sutil que, se você não estiver desperto, irá interpretar como cansaço, irritação, ansiedade ou insatisfação com a vida. Mas para quem entende os códigos espirituais, esse é o chamado. Napoleon Hill dizia que toda a ascensão começa com um desconforto que ninguém entende, mas que o espírito reconhece. É como se Deus estivesse dizendo: prepare-se, você não pertence mais a esse nível. A inquietação interna é o primeiro anúncio de que algo grande está vindo, porque antes de Deus mudar seu cenário, ele muda você. E mudança dói. Mudança rasga cascas antigas. Mudança provoca desalinhamento temporário para gerar alinhamento definitivo. Por isso, quando você sente essa tensão emocional, essa vontade repentina de reorganizar a vida inteira, esse impulso de abandonar velhos hábitos, isso não é você ficando confuso, isso é Deus te reposicionando para a prosperidade que já está a caminho. É impressionante como, nos dias anteriores a uma grande virada, você sente que nada encaixa. Relações começam a revelar desgastes que estavam escondidos, ambientes começam a te sufocar, planos antigos começam a desmoronar. Mas isso é necessário, porque aquilo que você construiu com sua mente antiga não pode permanecer quando sua mentalidade começa a se elevar. A inquietação é a prova de que seu espírito está crescendo mais rápido que sua vida atual. Napoleon Hill percebeu isso ao entrevistar grandes milionários. Todos passaram por um período de inconformação espiritual. Eles relatavam que antes de seus maiores saltos financeiros, houve uma sensação inexplicável de inadequação com a vida que viviam. Uma espécie de pressão interna, dizendo que algo precisava ser quebrado, renovado, reorganizado. É o mesmo processo descrito em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não existe prosperidade verdadeira sem essa renovação. E a renovação começa com o incômodo. Porque o incômodo é a luz, avisando que sua alma está maior do que seu ambiente. Deus desperta sua consciência antes de despertar sua abundância. Primeiro, ele amplia a sua visão, depois amplia suas oportunidades. Primeiro, ele te tira do lugar pequeno internamente, depois tira externamente. Esse é o caminho da prosperidade espiritual. E talvez você esteja exatamente nesse estágio agora. Talvez você esteja tentando entender por que sua mente está mais barulhenta,
porque seus sentimentos parecem mais intensos, porque seus desejos por algo maior estão mais fortes. Isso não é coincidência, isso não é aleatório, isso não é psicológico, isso é espiritual. Isso é o início da sua expansão. É o sinal que os 98% ignoram porque acreditam que desconforto é sinal de que algo deu errado, quando na verdade é o indício de que tudo está começando a dar certo. O desconforto sagrado que antecede a prosperidade tem uma assinatura. Ele te chama para fora do comum. Ele te faz questionar o que sempre aceitou. Ele te faz contemplar possibilidades que antes pareciam distantes. Ele te força a abandonar crenças limitantes que sustentavam a sua antiga identidade. A inquietação é o Espírito Santo limpando o terreno para a semente da prosperidade germinar. E eu te pergunto novamente, porque isso importa para a sua transformação. Você sente que sua alma está pedindo algo maior, mesmo que sua realidade ainda não mostre nenhum sinal disso? Responda nos comentários, porque sua experiência pode destravar alguém que está vivendo exatamente o que você está vivendo. A inquietação sagrada também vem acompanhada de 3 movimentos invisíveis. O primeiro é o isolamento. De repente, você começa a sentir vontade de ficar mais sozinho, refletir mais, repensar mais. Isso não é retração, isso é lapidação. Grandes mudanças exigem silêncio. O segundo movimento é o desgaste com conversas e ambientes que antes eram normais. Isso é, literalmente, sua vibração se elevando, impossibilitando que você permaneça onde sua alma já não se encaixa. O terceiro movimento é o impulso de buscar conhecimento, propósito, clareza. Isso é Deus te guiando para as ferramentas que vão moldar seu próximo nível. Quando esse processo começa, segure firme. Você está no início da mudança que vai abrir as portas que pediu. Hill dizia que prosperidade só encontra quem já expandiu o espírito para recebê-la. Deus não libera algo grande para alguém que ainda pensa pequeno. Por isso ele inquieta, ele agita, ele move. A inquietação é o lapidador celestial preparando a sua mente para suportar aquilo que você pediu em oração. Prosperidade não é sobre receber. Prosperidade é sobre estar preparado para sustentar. Quando Deus começa a fechar portas à força, não é rejeição, é redirecionamento. Quando Deus começa a preparar alguém para a prosperidade, Ele não pergunta se você está pronto. Ele simplesmente move o que precisa ser movido. E por isso, muitas vezes, antes da prosperidade chegar, portas começam a se fechar sem aviso, sem lógica e sem gentileza. O erro que muitos cometem é interpretar esse movimento como rejeição, fracasso ou má sorte. Mas Napoleon Hill já alertava: quando tudo começa a desmoronar, é porque sua antiga fase já não é compatível com o que Deus está prestes a liberar. O fechamento de portas é, na verdade, uma convocação. Deus não tira algo de você para te punir, Ele tira para te proteger e te alinhar. A rejeição humana é quase sempre a proteção divina. E quando Deus fecha uma porta de forma tão evidente que você não consegue mais forçar, é porque insistir significaria atrasar sua prosperidade. A verdade é que portas velhas precisam ser fechadas para que portas novas tenham espaço. A maioria das pessoas quer um novo nível mantendo os mesmos ambientes, as mesmas pessoas, os mesmos hábitos e os mesmos limites emocionais. Mas o universo é organizado. Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Ele não coloca abundância em mentes desalinhadas. Ele fecha o ciclo que você não consegue fechar sozinho. E quando ele fecha, não importa o quanto você tente segurar, vai cair das suas mãos. Napoleon Hill observou isso em centenas de histórias. Antes de cada grande salto financeiro, houve um período em que as coisas pareciam ruir.
Negócios acabavam, relacionamentos se rompiam, empregos eram perdidos, parcerias eram dissolvidas. O que a maioria interpretava como azar, ele interpretava como reposicionamento. Você não sobe carregando pesos mortos. Deus remove o que atrasa, mesmo que você chore no processo. E talvez você esteja vivendo isso agora. Portas que antes eram fáceis estão trancadas. Pessoas que antes te valorizavam se afastaram. Oportunidades que pareciam certas evaporaram. Caminhos que antes fluíam agora estão completamente secos. E você se pergunta, por quê? Mas a pergunta deveria ser, para onde Deus está me levando ao fechar isso? O fechamento de portas não é o fim. É o início daquilo que você pediu. Porque quando você ora, Deus escuta. Mas quando Ele responde, Ele remove, Ele limpa, Ele corta, Ele reorganiza. E a reorganização divina parece caos antes de parecer bênção. Esse movimento doloroso faz parte da arquitetura da prosperidade. Deus fecha aquilo que você não teria coragem de fechar sozinho. Ele fecha aquilo que te manteria preso ao nível que você está superando. Ele fecha ambientes que já não combinam com o seu próximo propósito. Ele fecha relacionamentos que estariam em desacordo com sua vibração futura. Ele fecha oportunidades que pareceriam grandes demais para você recusar, mas pequenas demais para o seu chamado. Quando Deus fecha uma porta, não é para te envergonhar, é para te elevar. E aqui está uma verdade espiritual que quase ninguém entende. As portas que Deus fecha à força são sempre menores do que as portas que Ele vai abrir depois. Sempre, sem exceção. O problema é que o ser humano só enxerga o presente. Deus enxerga o percurso. Napoleon Hill chamava isso de movimento inteligente do destino. Um conjunto de eventos aparentemente negativos que, na verdade, estão alinhando você com sua maior oportunidade. Muitos só prosperaram porque foram expulsos de onde já não pertenciam. Alguns só descobriram seu propósito quando perderam aquilo que acreditavam ser sua segurança. Às vezes, Deus te empurra para o desconhecido porque o conhecido está te matando lentamente. Portas fechadas também têm outra função: te forçar a se mover. O ser humano se acomoda facilmente. Você talvez estivesse confortável demais, seguro demais, previsível demais. Se não houvesse ruptura, você não avançaria. A inquietação interna te empurra. O fechamento de portas te obriga. Deus une os dois movimentos para garantir que você cumpra seu destino. Há momentos em que Ele sussurra. Há momentos em que Ele empurra. E há momentos em que Ele arranca, para que você não se perca no caminho. Agora, quero que você reflita algo profundamente. Qual porta Deus fechou na sua vida que você ainda está tentando reabrir? Comente, porque sua resposta pode ajudar alguém a reconhecer um movimento que estava interpretando errado. Lembre-se, prosperidade é expansão, e expansão exige espaço. As portas que se fecharam não cabem no tamanho da pessoa que você está se tornando. Por isso doeu, por isso assustou, por isso pareceu injusto. Mas quando Deus fecha, Ele está abrindo espaço. E quando Ele abre, nada fecha. Vamos agora para o próximo nível dessa revelação. A fase silenciosa, onde parece que nada acontece, mas espiritualmente tudo está sendo preparado. A fase silenciosa, onde parece que nada acontece, mas espiritualmente tudo está sendo preparado. Depois que Deus fecha portas, há um período que muitos chamam de vazio. Nada parece avançar, planos estacionam, oportunidades somem, respostas não chegam, contatos não retornam. Esse período silencioso é talvez a fase mais desafiadora para a mente humana, porque tudo no exterior parece parado, mas espiritualmente tudo está em movimento. Napoleon Hill dizia que os eventos externos são apenas reflexos da reorganização interna. O silêncio da vida externa é o barulho da transformação interna. É aqui que a inquietação sagrada se intensifica.
Você sente que algo deveria acontecer, mas nada acontece. Esse é o período de lapidação invisível. É o momento em que Deus está alinhando cada detalhe, cada pessoa, cada oportunidade que chegará para você. Tudo está sendo preparado, mas o preparo exige paciência, fé e percepção. A maioria das pessoas abandona nessa fase. Elas acreditam que Deus as esqueceu ou que foram rejeitadas, mas a verdade é que essa é a fase de maior teste. É como se o universo dissesse: você realmente quer receber o que pediu? O silêncio é a prova de compromisso. A inquietação aumenta, porque a alma sente que algo está a caminho, mas a mente ainda não vê. É exatamente esse desconforto que diferencia os prontos dos despreparados. É a inquietação sagrada que pressiona você a se tornar compatível com a sua futura prosperidade. Você pode perceber pequenos sinais que indicam que o movimento está acontecendo. Talvez novas ideias surjam de repente, mesmo sem lógica. Talvez pessoas certas apareçam em momentos inesperados. Talvez insights profundos sobre sua vida e propósito venham em forma de intuição, sonhos ou coincidências repetidas. Napoleon Hill chamava isso de inspiração do espírito adaptado ao destino. Ele observou que aqueles que conseguem reconhecer esses sinais e agir de acordo, mesmo em silêncio e sem confirmação externa, acabam sendo os que prosperam extraordinariamente rápido. A fase silenciosa é, portanto, uma incubadora espiritual. A mente se ajusta, a vibração se eleva, o espírito se fortalece e quando a porta certa finalmente abre, você está pronto para atravessá-la sem medo, sem dúvida, sem hesitação. E existe outro ponto crítico. Durante essa fase, é normal sentir que tudo conspira contra você. Projetos que pareciam sólidos podem se desfazer. Pessoas confiáveis podem se afastar. Sua própria energia pode se sentir confusa. Mas não se engane, isso não é sinal de fracasso. Isso é sinal de que sua vibração está mais alta que o nível de compatibilidade do ambiente que você deixou para trás. Hill dizia: a prosperidade busca primeiro o espírito compatível. O exterior se ajusta depois. Portanto, o desconforto é o preço espiritual que você paga antes de receber a abundância. A inquietação sagrada também atua como despertador da consciência. Ela não permite que você continue como antes. Ela testa sua fé, sua paciência, sua disciplina e sua coragem. Ela empurra você a olhar para dentro, a revisar hábitos, crenças, padrões de pensamento e até mesmo relacionamentos. Se você ignorar esses sinais, a prosperidade pode passar despercebida. Mas se você ouvir, refletir, agir e se alinhar, o universo se abre de forma surpreendente. É por isso que Hill enfatiza: a fase invisível e silenciosa é tão decisiva quanto o momento da conquista visível. O que você faz durante o silêncio determina a rapidez, a magnitude e a qualidade da sua prosperidade. E agora, um ponto crucial. Muitos interpretam a inquietação como medo, ansiedade ou pressão. Mas a inquietação sagrada não paralisa. Ela ativa, ela desperta coragem, ela cria resiliência. Ela prepara você para oportunidades que exigem velocidade, clareza e ação. Quando você percebe que tudo está sendo reorganizado, a inquietação deixa de ser desconforto e se torna combustível. A agitação interna é a força motriz que vai impulsionar sua vida para um novo patamar, se você permitir. E deixe eu perguntar, você já passou por períodos silenciosos em que nada parecia acontecer, mas depois tudo mudou de forma surpreendente? Escreve nos comentários, porque sua experiência pode inspirar alguém a manter a fé na própria inquietação. O próximo passo é entender como a mente e o espírito se preparam simultaneamente durante a inquietação. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um cofre que precisa ser aberto, mas antes precisa estar alinhada à frequência da riqueza que se aproxima.
É hora de você descobrir os 3 elementos que sua mente precisa para receber o que está sendo preparado: clareza, fé e intenção firme. Você chegou até aqui porque sente dentro de si aquela inquietação sagrada, aquela vontade de mais, aquela busca por transformação real. E se eu te dissesse que existe um espaço onde você pode acelerar essa mudança, aprofundar sua conexão com os sinais do universo e receber ferramentas práticas para manifestar prosperidade de forma consistente? Na área de membros do canal, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Venham, junte-se a nós. A inquietação sagrada que precede a prosperidade. Como a mente e o espírito se preparam durante a inquietação. Durante a inquietação sagrada, a mente não está apenas refletindo sobre o que perdeu ou o que deseja, ela está sendo calibrada para receber o que está por vir. Napoleon Hill explicava que a mente é como um receptáculo. Para que a prosperidade entre, ela precisa estar afinada com frequência de abundância. Essa preparação não acontece por acaso. É um processo silencioso, contínuo e profundo, que combina 3 elementos essenciais: clareza, fé e intenção firme. O primeiro elemento, clareza, é a percepção do que você realmente quer. Muitas pessoas vivem inquietas, mas confundem desejo com vontade passageira ou frustração momentânea. A clareza transforma a inquietação em foco. Quando você identifica exatamente o que quer, a mente começa a organizar soluções, perceber oportunidades e reconhecer caminhos que antes pareciam invisíveis. É como se a inquietação fosse a luz que revela a direção certa e a clareza fosse a bússola que permite você caminhar sem se perder. Hill enfatizava que sem clareza, o desconforto se transforma em confusão e ansiedade, e a oportunidade passa despercebida. O segundo elemento, fé, é a confiança de que o que você deseja está chegando, mesmo quando ainda não há sinais externos. A fé é a força que mantém sua mente ativa e resiliente durante o período silencioso. Ela impede que o desânimo ou a dúvida interrompam o fluxo do universo. Napoleon Hill observou que as pessoas que prosperam rapidamente não são as que não enfrentam dificuldades, mas aquelas que permanecem firmes na fé, mesmo quando tudo ao redor indica o contrário. A fé transforma a inquietação em combustível, porque você sabe que está sendo movido e protegido por uma força maior. O terceiro elemento, intenção firme, é o compromisso de agir de forma consistente com seus objetivos, mesmo diante da instabilidade. Inquietação sem ação é apenas frustração. A mente precisa saber que você está disposto a trabalhar, a aprender, a adaptar-se e a persistir. A intenção firme é a ponte entre a preparação interna e a manifestação externa. Hill chamava isso de ação inteligente inspirada. Quando você mantém intenção firme, a inquietação não te paralisa. Ela te impulsiona para agir no momento certo, com estratégia e determinação. Durante essa fase, os sinais do universo se tornam sutis, quase imperceptíveis, mas não deixam de existir. Pessoas aparecem no seu caminho exatamente no momento em que você precisa delas. Ideias surgem quando você está em silêncio ou reflexão. Sincronicidades acontecem e você começa a perceber que a inquietação não é aleatória, ela é coordenada para despertar, orientar e posicionar você. É nesse espaço que a preparação espiritual se alinha à prática mental, formando a base para a prosperidade que está por vir. A inquietação também atua como uma purificação interna. Ela remove hábitos, pensamentos e crenças limitantes que impediriam a abundância de entrar. Você começa a perceber que algumas relações, projetos e padrões de comportamento já não servem mais. Essa percepção, por mais dolorosa que seja, é necessária. Sem essa limpeza interna, a prosperidade externa não se sustenta.
É por isso que Hill enfatizava que o verdadeiro sucesso financeiro e espiritual depende da preparação interna. Mente, alma e espírito precisam estar alinhados para que tudo o que você deseja possa se manifestar de forma consistente e duradoura. E por fim, há um detalhe crucial que poucas pessoas compreendem. A inquietação sagrada nunca é permanente. É temporária, mas profunda. Ela se encerra quando você está pronto, quando você percebe que a mente está clara, a fé está firme e a intenção está determinada. A inquietação se transforma em movimento concreto, em oportunidades reais e em progresso palpável. É como se Deus dissesse: agora você está pronto, siga em frente. Hill chamava isso de o ponto de transição da mente para a manifestação. A inquietação é a preparação, a virada é a recompensa. Agora, quero que você reflita. Em que áreas da sua vida você está sentindo essa inquietação sagrada? Escreva nos comentários, porque compartilhar experiências ajuda a reconhecer padrões que muitas vezes passam despercebidos. A próxima etapa deste roteiro é revelar como transformar a inquietação em ações estratégicas que aceleram a chegada da prosperidade, algo que Napoleon Hill chamava de movimento inteligente da mente alinhada ao espírito. A inquietação sagrada que precede a prosperidade, transformando a inquietação em ações estratégicas para a prosperidade. A inquietação sagrada não é um estado para ser suportado passivamente. Ela é uma força ativa, uma energia que, se canalizada corretamente, transforma sua vida de forma extraordinária. Napoleon Hill dizia que a mente humana é capaz de converter qualquer desconforto em oportunidade quando existe clareza, fé e intenção firme. Mas para que isso aconteça, é necessário compreender que a inquietação não é apenas um sinal. Ela é o combustível para a ação estratégica. Cada impulso, cada desconforto, cada sensação de descompasso é uma mensagem. Você precisa agir de forma inteligente e alinhada com seu propósito. O primeiro passo para transformar a inquietação em ação é mapear mentalmente todas as áreas da sua vida que estão desalinhadas. Questione: quais hábitos, relacionamentos, crenças ou projetos estão bloqueando o fluxo da prosperidade? Quais portas Deus já fechou e você ainda insiste em tentar abrir? Quais oportunidades estão sendo ignoradas por medo ou insegurança? O simples ato de identificar essas áreas já gera energia de transformação. Hill enfatizava que a conscientização é o ponto de partida da ação inteligente. Sem entender onde você está desalinhado, não há direção para sua inquietação. Ela continua como frustração, mas quando você mapeia, ela se transforma em estratégia. O segundo passo é priorizar ações com base na preparação interna e na visão de longo prazo. Nem toda inquietação exige reação imediata. Algumas demandas espirituais exigem paciência, outras exigem movimento rápido. Napoleon Hill explicava que o segredo dos grandes vencedores é saber diferenciar urgência de importância, discernindo quais impulsos internos devem ser atendidos agora e quais devem ser amadurecidos. A ação estratégica nasce desse equilíbrio. Movimentar-se sem perder a direção, agir com inteligência sem ceder à pressa. Durante essa fase, cada decisão tomada com clareza e intenção firme acelera a manifestação da prosperidade. O terceiro passo é cultivar a fé enquanto executa ações consistentes. A inquietação pode gerar ansiedade e dúvida, mas a fé transforma incerteza em confiança ativa. Hill chamava isso de crer antes de ver. Mesmo quando portas externas permanecem fechadas, a fé orienta suas ações de forma que cada movimento seja um passo em direção à abertura que Deus preparou. Agir com fé não significa agir cegamente. Significa agir com alinhamento, sabendo que cada esforço consciente, cada decisão consciente,
cria terreno fértil para o próximo nível. O quarto passo é aprender a interpretar sinais e sincronicidades. A mente inquieta começa a notar coincidências, ideias que surgem repentinamente, pessoas que aparecem na hora certa, soluções que parecem vir do nada. Hill dizia que essas coincidências não são acaso, são mensagens do espírito adaptadas à mente preparada. Reconhecer esses sinais é essencial para transformar inquietação em ação estratégica. Quem ignora a orientação espiritual da inquietação acaba tomando decisões erradas ou desperdiçando energia. Quem aprende a perceber o timing do universo consegue agir no momento exato, com impacto máximo. O quinto passo é manter o equilíbrio emocional. A inquietação sagrada aumenta a sensibilidade emocional. Você pode sentir impaciência, frustração ou até medo. Mas essas emoções são sinais de crescimento, não de derrota. Hill enfatizava que grandes realizadores mantêm o controle da mente e das emoções, usando cada sentimento como combustível para avançar com inteligência e determinação. O equilíbrio permite que a inquietação seja canalizada em produtividade, criatividade e clareza estratégica. Finalmente, há a certeza interior de que a prosperidade está chegando. Todo o desconforto, toda a tensão, cada porta que se fechou e cada momento de silêncio tem um propósito: preparar você para receber de forma plena. Quando você age estrategicamente durante a inquietação, cada passo se alinha à energia do universo, acelerando a manifestação do que você pediu. Hill chamava isso de movimento sincronizado da mente e do destino. A prosperidade não é apenas um resultado financeiro. É a realização de um alinhamento completo entre espírito, mente e ação. E agora, reflita profundamente. Como você pode transformar a inquietação que sente hoje em ações estratégicas que antecipem sua prosperidade? Escreva nos comentários, compartilhe sua percepção e inspire outros a enxergarem a mesma oportunidade invisível que você está vivendo, reconhecendo e interpretando os sinais invisíveis da prosperidade. A inquietação sagrada não acontece sem propósito. Ela vem acompanhada de sinais sutis que, se percebidos, podem acelerar significativamente sua prosperidade. Napoleon Hill dizia que o universo se comunica com quem está desperto e preparado. Esses sinais aparecem de formas inesperadas, coincidências repetidas, insights intuitivos, pessoas surgindo nos momentos exatos, oportunidades que parecem acaso, mas são cuidadosamente alinhadas ao seu destino. Reconhecer esses sinais exige atenção, sensibilidade e, acima de tudo, um coração pronto para ouvir. O primeiro sinal é sincronicidade. Você começará a notar que certas coisas se repetem: números, encontros, palavras, ideias. O que muitos chamam de coincidência, Hill chamava de chamado invisível. É a prova de que sua mente e espírito estão alinhados e que o universo está preparando você para a ação. Ignorar essas sincronicidades é desperdiçar oportunidades que poderiam acelerar sua trajetória. A habilidade de perceber padrões ocultos diferencia aqueles que prosperam rapidamente daqueles que permanecem estagnados. O segundo sinal é inspiração súbita. Ideias surgem de repente. Soluções para problemas antigos aparecem em momentos inesperados. Essa inspiração não é fruto do acaso. Ela é direcionada pelo Espírito, guiando você para caminhos compatíveis com sua futura abundância. Hill alertava que os grandes vencedores sempre registravam essas ideias, porque nelas residem os primeiros passos da prosperidade concreta. O segredo é agir rapidamente sobre essas inspirações, sem procrastinação. O terceiro sinal é o afastamento de pessoas e ambientes incompatíveis. Durante a inquietação, você perceberá que certas relações começam a se desgastar ou desaparecem da sua vida. Não é rejeição, é proteção.
Deus está limpando o caminho para que você não carregue pesos que impediriam seu avanço. Hill observou que todas as pessoas que atingiram sucesso significativo passaram por perdas estratégicas. Amizades, empregos e ambientes que no passado pareciam essenciais. Cada afastamento é um convite para focar no que realmente importa e para abrir espaço para o novo. O quarto sinal é a sensação de urgência interna. Você sentirá uma inquietação constante, uma pressão que te impulsiona a não aceitar o status quo. É o espírito te preparando para agir de forma decisiva. Hill afirmava que o sucesso requer velocidade no momento certo. Quem ignora a sensação de urgência perde oportunidades que só se apresentam uma vez. Essa é a força invisível que empurra você a se alinhar à ação estratégica. O quinto sinal é a clareza crescente sobre seu propósito e metas. Durante a inquietação, a mente começa a filtrar o que é essencial do que é dispensável. O que antes parecia confuso, agora se torna cristalino. Hill destacava que a clareza mental é a base da ação eficaz. Sem ela, a inquietação se transforma em ansiedade. Com ela, a inquietação se transforma em força propulsora. E, finalmente, o sexto sinal é uma sensação de inevitabilidade. Um sentimento profundo de que sua prosperidade está chegando, mesmo que ainda não haja sinais externos evidentes. Essa confiança silenciosa é um indicador de alinhamento espiritual. Napoleon Hill chamava isso de código da mente receptiva. Quando você percebe a inevitabilidade, o universo se encarrega de abrir todas as portas necessárias. Agora, reflita. Quais sinais você tem ignorado que poderiam estar indicando que sua prosperidade está prestes a se manifestar? Coloque nos comentários para ajudar outros a despertarem para os mesmos movimentos invisíveis que o universo envia.